Olá, meus amigos. Vamos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro nos foi presenteado pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando a primeira parte no item 5, que fala sobre as ciências aplicadas. Aqui temos a questão de número 113. Os pais espiritistas devem ministrar educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Então, esta é a pergunta que foi proposta ao nosso irmão Emmanuel sobre os pais que professam a doutrina espírita, a terceira revelação que foi prometida por Jesus. Esses pais devem passar, ensinar, orientar os seus filhos com a ótica da doutrina, explicando os meandros da mesma, ou deixá-los em liberdade para escolher a religião que melhor apreciem? Vamos ver a resposta de Emmanuel. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Vamos olhar atentamente esta resposta de Emmanuel. O período infantil, em sua primeira fase, é principalmente a fase anterior aos 7 anos. E sabemos que é a fase ideal em que o espírito está mais receptivo a novas ideias, a novas orientações. Esta fase inicial é importantíssima para que o espírito receba orientações as mais corretas, as mais profundas que pudermos dar a eles. E eu não conheço nada mais correto e mais profundo do que a doutrina espírita. Ela realmente descortina aos olhos daqueles que a conhecem um novo mundo, uma nova forma de visão de vida, plenamente alinhada às leis divinas. Então, não podemos negar aos nossos filhos estas orientações tão valiosas, tão importantes como base para o seu desenvolvimento. Chegarão eles à maturidade com esta base, com esta visão da doutrina espírita, e isso irá lhes dar um fortalecimento moral e irá lhes dar uma visão mais aprofundada da existência.
Eles não ficarão só na superfície da vida física, olhando a existência como se ela se resumisse à vida física. Porque esta visão, ela não é uma visão correta. Ela não é uma visão completa. E o espírito, quando reencarna, ele entra numa fase de esquecimento. E esse período em que ele está com suas lembranças do passado amortecidas, é um momento em que ele irá assimilar de forma melhor, de forma mais fácil e mais profunda novas orientações. Então, Emmanuel aqui recomenda que, em nenhuma hipótese, nós podemos deixar escapar essa oportunidade de, no período da primeira fase da infância, mostrar o que é correto, o que é verdadeiro, o que é real e o que está alinhado perfeitamente com a lei divina, que é a doutrina espírita, a terceira revelação que nos foi trazida por Jesus através do trabalho incessante, do trabalho dedicado do seu discípulo amado, Allan Kardec. E continua aqui Emmanuel na sua resposta. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui nesse ponto. Nós não podemos imaginar que os nossos filhos, ainda na primeira fase da sua infância, até os 7 anos, é momento em que estão com suas mentes livres de ideias pré-concebidas. Nós não podemos imaginar que eles tenham a capacidade de ter a liberdade de escolher. Eles, nesse momento, eles estão com a mente aberta para absorver qualquer informação e ideia que venham, e absorvem com uma intensidade muito maior do que quando chegam à condição de adultos. Graças à lei do esquecimento do passado, que é dada como uma nova oportunidade para o espírito fazer a sua evolução. Após esse período infantil, as lembranças, as tendências, a forma de visão e de vida do espírito vai retornando à sua memória. Então, aí, após esse período, já fica mais difícil ensinar novos conceitos aos nossos filhos. E se amamos os nossos filhos, se somos espíritas, temos por obrigação de passar para eles as noções básicas, as noções principais da doutrina espírita. E aqui Emmanuel ainda reforça essa ideia com a seguinte frase, com a seguinte pergunta: a própria reencarnação não constitui em si mesma
restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? A reencarnação, onde se dá o esquecimento na sua fase inicial, ela, de alguma forma, ela restringe esta liberdade do espírito. Quando ele entra na fase do esquecimento e reencarna, ele perdeu as suas lembranças, as tendências que tinha do passado, e isso, de alguma forma, restringiu a sua liberdade. Mas é uma restrição, uma, que é temporária, e outra, é necessária. Porque se o espírito renascesse com a sua consciência plena dos seus erros, das suas falhas, dos seus conceitos contrários à lei divina, na sua memória, ele teria muita dificuldade em seguir novas orientações. E como nós não somos ainda perfeitos, muito pelo contrário, somos muito imperfeitos e ignorantes, é uma nova oportunidade esse breve esquecimento durante a infância, para que o espírito possa estar aberto a receber novas orientações. E se perdermos esse bonde, é como dizem, se perdermos essa oportunidade, nós, pais, vamos ter que prestar contas da nossa falha. E continua Emmanuel aqui nos respondendo. Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer diferença nesse particular pode conduzir a criança ao prejuízo religioso de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Olha só o que Emmanuel aqui nos diz. Olha. Os pais que professam a doutrina espírita, os pais espiritistas, têm que compreender que qualquer falha, qualquer lacuna é deixada em aberto, sem uma orientação na mente dos nossos filhos, é uma porta aberta para que o erro se instale. Os conceitos contrários às leis divinas se coloquem na mente dos nossos filhos. E conforme eles forem ganhando mais idade, crescendo, as tendências do passado começam a aparecer e encontram ali um abrigo perfeito para que elas continuem atuando e atrapalhando o progresso dos nossos filhos, dos nossos irmãos que recebemos como filhos. E a cobrança dos erros causados por essa ausência de ação dos pais será muito grave. Teremos que prestar contas e olhar com tristeza o desvio dos nossos filhos. Como disse Emmanuel, a mente vazia, a criança tendo toda a liberdade, é um prenúncio de um ser
que será um celerado, um ser que não terá respeito pelos seus irmãos de jornada. E nós, pais espíritas, temos que nos precatar para que não sejamos os responsáveis por esse desastre na vida dos nossos filhos. E continua aqui Emmanuel. Deve nutrir seu coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Vou repetir, é muito importante essa orientação. Devemos, nós pais, nutrir o coração e a mente dos nossos filhos na fase infantil com crença, bondade, esperança e fé em Deus. Isto é a base fundamental para que esse espírito que reencarnou através de nós atinja as melhores condições para absorver aquilo que é certo e justo, para que se torne um homem de bem ou uma mulher de bem. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Veja só, se nós falharmos, se nós não fizermos a nossa parte, nós pais, no momento exato, no momento melhor que é a infância. Olha o que aguarda o futuro para os nossos filhos. O que eles serão, provavelmente. Nós vamos abrir a porta larga dos excessos e do aniquilamento e a tendência ao crime, ao erro, ao desrespeito ao próximo, ao desamor. Veja que responsabilidade nós vamos criar para nós, porque nós tivemos a oportunidade de retificar, de melhorar as mentes recém-reencarnadas e que estavam ali, de certa forma, livres para receber novas orientações. E nós não demos, alegando liberdade, alegando que o mundo vai ensinar. O mundo vai ensinar o que existe no mundo. E o nosso planeta é um mundo ainda de espíritos, em provas e expiações, espíritos em alto grau de ignorância. Não podemos imaginar que o mundo vai ensinar as coisas mais puras e corretas. Até porque neste planeta isto é algo raro. Isto é mais raro e mais valioso do que ouro e pedras preciosas. Então vamos negar estas coisas tão valorosas, tão valiosas aos nossos filhos? Não vamos errar. Conhecemos a doutrina espírita. Conhecemos os meandros da reencarnação. Conhecemos o futuro que aguarda os nossos filhos de acordo com as orientações que dermos. O conhecimento da doutrina nos amplia a visão,
Vamos usar isso a favor das nossas crianças. E continua Emmanuel. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Olhe a missão sagrada dos pais. Nós recebemos os filhos de Deus, nossos irmãos, para cuidarmos, para orientarmos, para levá-los a uma condição de vida sadia, feliz e progressista. Não podemos falhar, nós pais espiritistas. Não podemos alegar que nossos filhos precisam de liberdade para escolher o que quiserem. Nossos filhos, assim como nós, pais, não são espíritos ainda em alto grau de perfeição. Muito pelo contrário. Estamos aqui em um mundo de provas e expiações. E isso é uma indicação clara da nossa pouca evolução, pouquíssima evolução, e do nosso alto grau de ignorância. Vamos deixar que este mundo pouco evoluído em que habitamos dê conta de orientar nossas crianças, nossos filhos amados? Por favor, fiquemos atentos para não cometermos este erro gravíssimo que irá colocar nossos filhos em perigo, numa rota de autodestruição, numa rota de crime, numa rota de muito sofrimento. Evitemos que tal fato ocorra conosco e com nossos filhos. E assim, encerramos este breve estudo deste fabuloso livro, O Consolador. Esperamos que nossas informações tenham sido úteis, porque este livro ele nos traz orientações muito exatas, nos traz orientações muito amplas e muito profundas. Qualquer dúvida que tenha havido, entre em contato no canal que temos no YouTube. E qualquer dúvida, podem explicitá-la a fim de que conversemos a respeito. Se eu tiver dúvida de alguma coisa, irei buscar a melhor resposta e a melhor orientação para repassar a todos vocês. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos queridos. Muita paz.